Então, aí apareceu lá meu nome, Luna Misael. Aí quem não sabia que era Luna sou eu, a Luana, tá? Se você veio procurando a Luna, ela não estará. E eu fui desafiada a ministrar aqui diante de grandes líderes e homens de Deus, da palavra que foi ministrada hoje, já começando com o apóstolo Géser. Então, estou bem tranquila, não estou nervosa, fique em paz, está tudo certo. Se eu falar alguma besteira, você desconsidere em nome de Jesus. E, bom, até o final da palavra, a gente vai testar o milagre e a cura, se eu conseguir fazer uma estrelinha aqui, amém? Estou brincando, não vou fazer não. Mas seria um teste bom, né, gente? Tudo bem. Bom, no começo eu começo a falar várias coisas até eu ficar tranquila e me sentir no ambiente, então vocês já sabem, né? Então, se eu soltar alguma coisa, pérola, amém. Como o pastor falou, estamos na igreja há 22 anos, então eu cheguei aqui sem dente, uma criança sem 4 dentes da frente. Então, pensa, se você não acredita em milagre, Deus faz milagre. Amém? Meu pai tem uma camiseta lá, papai, eu te amo. Aí não tem os 4 dentes, a coisa mais tenebrosa do mundo. A escola, quando pensou que isso seria um presente, eu acho que errou. E errou feio. Que aí a gente usa até para espantar os mosquitos lá na casa da minha mãe agora. De tão tenebrosa que é a foto. Mas Deus curou realmente a minha vida de dentro para fora e os meus dentes também aqui. Amém? Que até a dentista Deus providenciou nessa igreja. Ô, glória. Bom, e aí como o pastor o apóstolo já fez a apresentação, que eu vim antes da hora. Então, minha mãe e meu pai estão aqui, sou casada com o Luan, sou da área vermelha 3, discípula do fim da Jéssica, amigos de todos, e isso para ninguém ficar chateado comigo, e assim vai. E, gente, nesses últimos meses, o Senhor tem colocado no meu coração sobre a história de José. E aí eu pensei em não falar dele, mas aí, bom, eu falei, nossa, eu vou orar. Aí o Deus não tá vindo nada. Eu, Jéssica, ora aí, porque depois que eu vi que a Mari Cleide, o apóstolo Géser também são antes, ainda bem que eles foram embora, foi resposta do Senhor também. Eu sei que nós amamos eles, mas eles podem ir na paz de Jesus, amém? Foi tão bom, o ambiente está até mais tranquilo aqui, tô na paz. E aí eu falei, vamos orar aí para Deus vir com algo. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que o tema é há um bálsamo. Você pode repetir isso? Há um bálsamo. Muito bem. E aí, pensando em bálsamo, eu vou contextualizar um pouco a história de José. Eu sei que você conhece muito sobre a história de José. E eu vou tentar aqui lembrar a cada parte da história com isso. Bom, Jacó, né, ele teve o 11º filho dele, que foi José. E ele teve José na sua velhice, com Raquel, que era a sua esposa preferida. Você sabe a história deles? A Raquel era a mulher que era bonita. E José, então, foi o primogênito vindo da Raquel. E a palavra de Deus nos ensina que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Então, isso quer dizer que ele foi um pai que ele não escondeu que ele amava mais José do que qualquer outro filho. A gente tenta saber com a minha mãe, a gente faz uma pesquisa para saber quem que é amada mais das 3, e ela não revela para nós. Então, caso ela um dia conte para você, fale para nós também. Mas minha mãe conta uma história que a minha avó falava para elas assim, para todas as irmãs, né? Eu te amo mais do que todas as suas irmãs, mas não conte para ninguém, isso é o nosso segredo. E aí, quando a minha avó faleceu, elas, porque a mãe gostava mais de mim, me amava mais, ela falou, não, ela falou isso para mim. Não, ela falou isso para mim também. Resumo, as irmãs descobriram que minha avó falava isso para todas elas, e elas se sentiam super amadas, e era segredo. E aí, quando minha avó faleceu, elas descobriram que ela falava isso para todas as filhas dela. Mas Jacó, ele não se esforçou para esconder esse sentimento, até porque ele amava muito Raquel. E aí conta a história que ele pediu para fazer uma túnica para José. Alguns estudos dizem que é uma manga longa, ou era uma veste colorida. E aquela veste representava honra para José. Mas, ao mesmo tempo, ela que causou um problema grande na família deles.
E eu ainda não sou mãe, mas todos nós somos filhos, amém? E de repente, você nasceu numa casa que o seu pai deu preferência para outro filho sem ser você. E aí, eu penso que o Jacó, quando ele deu essa túnica simbolizou ódio nos irmãos. Porque a palavra nos ensina aqui, conta, né? Que os irmãos de José odiavam a ele. Não era assim, não gostavam, não ia com a cara, não curtiam ele no Face. Não era assim. Era odiavam ele. Então, eu penso que quanta responsabilidade dos pais em formar o caráter dos seus filhos. Eu agradeço a Deus porque se hoje eu estou aqui na igreja, cantando e tendo o privilégio aqui de trazer uma palavra para vocês que são pessoas de Deus e cheias do Espírito Santo, é porque dentro da minha casa foi apresentado o caráter de Jesus. E Jacó conhecia Deus, mas eu penso que não foi apresentado. Os filhos não conseguiam ver a honra de Deus, não conseguiam honrar a Deus por conta disso, porque ele preferiu a José do que outros filhos. E aí, a gente começa a ler a história e a gente percebe que José foi mimado, porque todo mundo trabalhava. Aí Jacó falou, filhão, você não precisa trabalhar não, meu bebê. Fica aqui com o papai, não trabalha não. A sua função vai ser vigia dos seus irmãos. Então, ele era o fofoqueiro. A minha mãe não me delegou isso, mas eu tomei como posse essa palavra de fofoqueira das irmãs. Então, eu fui um pouco José quando eu era pequena. Então, Deus, na verdade, é que minha mãe não entendia o meu chamado. Né? Alguns são profetas, eu já era profeta mirim ali, e Deus revelava para mim. Então, eu tinha a unção, assim, de revelamento, como diz o povo. Então, eu sempre falava para minha mãe, né? Minha mãe chegava em casa do trabalho, a gente estudava de manhã e ficava o período da tarde sozinhas, né? Então, sempre tinha alguma coisa, a Nete sempre brigava com a Luciene, vice-versa. E aí eu chegava, mãe, hoje a Nete brigou com a Luciene, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí no culto doméstico, minha mãe ficava irritada. Então, ela já não queria, já perdia a oração, queria bater nelas, tal. Aí minha mãe falou assim, Luana, para de ser fofoqueira, que fofoqueira é feio, fofoca é do diabo, que isso não pode. Falei, tá bom, mudei a estratégia. Falei, bom, se ela não quer que Deus me use contando diretamente, Deus vai me usar de outra forma. E aí, na hora da oração, que minha mãe fazia com a gente à noite, aí, quando era a minha vez de orar, eu começava a orar. Ô, paizinho, perdoa a Nete. Porque ela mexeu no armário que tinha a arma do meu pai, Jesus. Deus, que a Nete seja obediente. Aí, minha mãe, ao invés de entrar no espírito, ela já entrava no espírito já da ira para bater na Nete. Acabava a oração, ela já vem cá que eu vou ungir você. Pá! E dava na Nete. Aí minha mãe falou, chega também que você está atrapalhando minha oração, não estou conseguindo mais orar, porque toda noite Deus mostrava algo através da minha vida que tinha acontecido à tarde em casa. E Deus é tão fiel que minhas irmãs continuam me amando por isso. Então, José tinha essa função, gente. Ele era o fofoqueiro da casa. Era ele que levava tudo que acontecia para o pai, que os irmãos faziam. Então ele ficava lá, olha, Simão fez isso, ó. Rubem não sei o que, fez não sei o quê. Então imagina, os irmãos tinham mais raiva ainda dele. E o cara era cheio do Espírito Santo, por isso que eu acho que Deus me usava. Deus mostrava a coisa para José, Deus revelava sonhos para ele. E aí você acha que ele contava humilde? Imagina, Deus mostrou que vocês vão me servir, viu? Vocês todos. Imagina, os irmãos morriam de raiva. Como que ele ia contar o sonho que os irmãos, toda a família, ia se ajoelhar perante ele? Os irmãos ficavam com muita raiva. Eu também ficaria. Jacó trouxe, no meio da sua casa, uma super proteção de José. Talvez você é pai e você super protege seu filho de tudo, de todos. E esse foi um erro de Jacó. Ele tinha comparação com os filhos. Eu imagino que a todo tempo ele falava, gente, vocês precisam ser igual a José. Menino bonito. Porque a mãe deles, não sei se era, né, pelo jeito. Alguns eram feios, com certeza. Mas José era bonito também, porque ele era filho de Raquel. E Raquel fala que ela era bonita.
Então ficava assim, ó, vocês são feios, vocês precisam ser bonitos igual José. Vocês precisam ser como ele. E Jacó trazia comparação dentro da casa dele. De repente a gente está aqui, você está lembrando de algumas comparações que você sofreu na sua família. Jacó não trouxe o temor de Deus para sua casa e gerou ferida na alma dos seus filhos. Ele deixou que a alma dos seus filhos fosse abatida pela tristeza, pelo ódio, pela diferença que eles sentiam. E aí, José completa 17 anos, e aí Jacó manda todos os seus filhos trabalharem, ir para campo, porque José, como ele era folgado, ele não foi. E aí, o que Jacó fala? José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Conta para o papai o que está acontecendo lá. E aí José vai. Quando José está chegando, eles veem José de longe, com aquela roupa colorida, com aquela túnica de manga. Eles falam assim, hoje a gente vai matar esse cara. É hoje. E aí eles pegam e falam assim, vamos matar esse cara agora. Vamos planejar, aproveitar que o pai está longe, ninguém vai saber. Vamos contar qualquer história, vamos matar esse cara. E o mais engraçado é que o Rubem, que é o mais velho, que ele era o primogênito, naquela época, o primogênito que tinha que receber essa honra que José recebia, ele com certeza é o que tinha mais ódio. E quem que foi usado para não deixar matar o José? O Rubem. E aí ele fala, não, gente, vamos amarrar ele e vamos jogá-lo em qualquer lugar lá, a gente inventa qualquer coisa para o pai. E eles fizeram isso. E a história continua falando que eles ficaram lá comendo. Eu imagino quanto tempo eles ficaram naquele acampamento, despreocupado com José. Se ele estava com frio, se ele estava com fome. Eu imagino que eles tiveram que bater nele também, porque ele era novo. Então, com certeza ele tentou fugir. Ele já não falou, irmãos, me amarrem. Ele já começou a gritar, vou contar para o pai, vai contar nada. Eu não sei o que lá, cala a boca, tá? E foram lá batendo e tudo. E ele ficou lá um tempão amarrado. E no capítulo 35, versículo 25 diz... Depois, do Gênesis, depois assentaram-se a comer e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, e iam levá-los ao Egito. Foi daí que Judá olhou e falou, vamos vendê-los aos midianitas. E foi isso que eles fizeram. Eles venderam José aos midianitas, em troca de prata e também de bálsamo e especiarias daquela época. E da onde que esses midianitas estavam vindo? Trazendo o quê? Da onde? Vinha da onde que eu li? De novo, só a Jéssica falou. Da onde eles estavam vindo? Agora você que está com força, está acordado. Da onde eles vinham? Muito bem, gente. Isso daí tudo é para você não dormir, tá? Para a ministração parecer boa, depois no final você todo acordado. Amém. E aí eles vinham de Gileade, deram bálsamo ali para ele. Guarda essa palavra aí, ok? E aí continua a história, que Rubem foi lá no poço e não achou José, ficou desesperado. Falou, ele morreu, eles mataram José, ele não sabia da história. Os irmãos voltaram para casa com as vestes de José, toda cheia de sangue, e já deixou o pai deduzir. Ele morreu, um bicho selvagem atacou ele. E ele falou, papai, foi isso que aconteceu. E o que a história conta? Que Jacó rasgou as suas vestes. E ele chorou. E ele chorou. Gente, a tristeza entrou naquela casa. Talvez não tinha tanta alegria para os irmãos, mas tinha alegria para Jacó. Eu imagino que essa casa tinha briga. Era uma briga danada. Era uma falta de comunhão. Mas a tristeza entrou de uma maneira completa naquela família. E aí a gente vai continuando a história. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. E aí ele é vendido também pelo aquele povo ali para o Egito. E aí conta que ele foi totalmente, como ele interpretava sonhos, ele era uma pessoa sábia, ele se destacava no meio das pessoas. Ele sofreu bastante, a gente sabe a história dele, né? Teve a mulher de Potifar, ele foi escravo, foi preso. Mas, quando ele recebeu a honra de Deus, a história conta que José, Faraó,
viu a capacidade dele de administrar e programar alimentos e chama ele para cuidar dos alimentos ali de Egito. E aí, ele foi adotado como membro da família real. E ele recebeu um novo nome egípcio, que eu não sei se eu vou saber falar, que é Zafenate Paneia. Aleluias. Quase em línguas eu falei. Deus fala e está vivo, é o que significa o nome que José recebeu. Então, a vida dele muda completamente. Então, a história de José é enorme, né? Então, eu estou querendo correr aqui. Então, a história de José muda completamente, mas ele sofre também. Aquele caráter de José, que era arrogante, que era metido, que era mimado, ele teve que aprender. Até ele virar o administrador, governante, Deus teve que ministrar o caráter dele. E aí a gente vai para a família de José, como que ficou aquela casa? Jacó ficou arrasado, Judá perdeu 2 filhos, porque recebeu a maldição de Deus, porque mentiu, guardou aquilo para a vida dele. A família de Judá foi também afetada. E toda aquela família ficou o quê? Com a alma batida. E aí, passam anos e a comida começa, a escassez começa a aparecer, a colheita começa a ficar ruim. E aí Jacó manda os seus filhos irem até Egito atrás de alimento. Porque Jacó, pensa só, gente, além de ter muito filho, tinha escravo, tinha servos. Então era muita gente que ele tinha que alimentar e cuidar. E se todo mundo morresse, ele ia perder tudo. Então ele manda seus filhos falar, ó, vão lá, te dou dinheiro aqui e você vai lá comprar comida lá do Egito, desse homem que está governando. E aí, passam 15 anos, toda essa história, é muita coisa, é uma vida. E aí os irmãos vão lá. E a história conta que quando os irmãos olharam para José, eles reconheceram ele? Não. Mas José reconheceu seus irmãos. Porque José tinha o nome dele já não era mais José. Ele estava todo maquiado, todo chique. Ele não tinha como reconhecer, tinha uma barba, acho que falsa, tudo daquela época. Então eles não tinham como reconhecer. Pensa, a primeira vez que a gente viu o apóstolo de boné, você reconheceu ele na rua? Claro que não. Passou longe. Ele falou, filho, opa. Agora, quando ele tirar esse boné, a gente vai ter que aprender a saber que é ele de novo. E eles não reconheceram ali José. Mas José reconheceu seus irmãos. E aí a história conta que eles compraram, deixaram ir, José mandou devolver o dinheiro. Bom, a fome vem novamente e Jacó manda os seus filhos, vão lá de novo, comprar mais mantimento. Leva mais dinheiro, porque já que devolveu nos sacos, né, de trigo, leva mais dinheiro e leva também esse bálsamo. Olha só que interessante. Quando José foi vendido como escravo, eles receberam, além de dinheiro, também o bálsamo ali de Gileade. E quando Jacó, pela segunda vez, manda os seus filhos irem buscar alimento, trigo, para que o povo dele não passasse fome, ele manda mais dinheiro e ele também manda o bálsamo. Grave isso, porque senão você não vai entender nada, Jesus poderoso. E aí que começa o tema dessa ministração, que há um bálsamo. Quando seus irmãos voltam ali para comprar mais trigo com José, o seu pai, como o José era esperto, né? A sacada dele foi o quê? Vocês têm mais irmãos? E aí perguntou de Benjamim, que era o irmão mais novo. E se eles fossem voltar, tem conta que ele ficou preso, vou pular essa parte. Então, se eles voltassem para pegar mais trigo, eles tinham que levar Benjamim, que era o irmão mais novo. E aí, se você for estudar e ler novamente, conta que José, depois que Jacó, achando que José havia morrido, quem que Jacó passou a amar mais? Benjamim. Só que olha que interessante, a palavra fala que Jacó passou a amar mais o Benjamim, que era também filho de Raquel, que era uma mulher que ele amava muito, e passou a ser preferido dele.
Só que não fala que os seus irmãos odiavam a Benjamim. Não conta. Fala que odiavam José. Está muito claro isso. Mas não fica claro que eles tinham esse ódio por Benjamim. O que eu entendo que o bálsamo que eles receberam de Gileade já começou a fazer efeito naquela família. José, mesmo amando mais Benjamim, não existia mais aquele ódio naquela casa. E aí, dando sequência, Judá fala para o pai, eu vou levar Benjamim, porque se eu aparecer lá com dinheiro, com bálsamo, com tudo, esse homem não vai dar para nós o trigo, eu preciso levar Benjamim. E se, pai, eu me responsabilizo, eu quero te honrar, paizão. Gente, a honra começou a aparecer naquela casa, porque não existia. Outro efeito do bálsamo sobre aquela família. Porque quando eles venderam José, você acha que eles não tiveram temor do que o pai ia pensar? Se o pai ia ficar triste? Se o pai ia ficar magoado? Mas quando depois que eles receberam esse bálsamo, a visão deles começou a mudar. Judá já fala, pai, eu me comprometo que ele vai voltar. Esses filhos provavelmente não honravam o pai deles. Porque se honrar, você acha que ia vender o irmão? E isso foi mais um efeito do bálsamo vindo sobre aquela família. Então ele foi e levou aquele dinheiro, levou o bálsamo, foi Benjamim, foi junto. E aí, a história conta que José viu eles de novo, ficou emocionado, foi lá, chorou, voltou, sou um homem, não posso chorar, o que vocês querem? Vieram comprar o quê? E aí, ele fica lá, ele tem um jantar com eles, almoço, não sei, tem um momento ali com José. E aí eles vão embora, voltando com todo aquele trigo. E aí José manda o empregado novamente devolver todo o dinheiro e colocar uma taça dele ali. E quando eles estão saindo pelo portão, vai lá o empregado, agora ele vai lá e fala, o que vocês estão fazendo com as coisas do rei? Como? O rei não, desculpa. As coisas do governador? Vocês pegaram a taça aqui? Não, a gente não pegou nada. Pegaram sim. E eles começam lá, não, a gente não pegou. Porque os meninos estão bonzinhos agora, não estão tão ruins. E aí ele fica lá falando, aí Judá, não pegou, Senhor, a gente não pegou. Eu me responsabilizo que se tiver essa taça aqui, porque ele tinha certeza que não estava, eu fico como escravo. E aí o que tinha lá no trigo? A bendita da taça. E aí, que foi a sacada que José teve para que eles... Talvez, eu acho que até José tinha até outra ideia. Agora eu vou acabar com esse povo, com eles. Mas acho que Deus foi ministrando o coração deles. E aí volta todo mundo e aí Judá pega e se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. Eu vejo que mais uma vez o bálsamo fez efeito naquela família. Gente, imagina que Judá se oferecer para ser escravo no lugar do irmão. Será que eles iam fazer isso com José? De jeito nenhum. E aí... conta que eles ficam lá e aí José tenta disfarçar, vai lá, começa a chorar. E aí conta aqui na Bíblia que José começa a chorar de uma maneira que ele não consegue mais se conter. Eu acho que foi um turbilhão de coisas que passou pela cabeça dele. Ver aquele filme, os irmãos batendo nele, ele ficando lá jogado, o pai achando que ele está morto. Ele pensou tanta coisa, ele começa a chorar. E aí conta a Bíblia que todo Egito ouviu aquele choro. Pensa, esse homem gritou mais do que um homem no encontro com Deus. De tanto que ele chorou. E aí, conta que no capítulo 45, vamos, se você quiser ir comigo, lá em Gênesis, capítulo 45. Eu estou correndo a história, mas vocês estão me entendendo? Está comigo? Glória a Deus. Se não tiver, Deus vai mostrar. Aleluias. Capítulo 45. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 2 diz assim: E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Vai para o versículo 5. Vamos para o 4.
Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservarem um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E aí no 14 diz assim: Então ele se lançou, chorando sobre os seus irmãos. Benjamim o abraçou e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Pensa, gente, foi tanto choro que eles não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Eu entendo que nessa hora, o bálsamo foi derramado bem mais sobre eles. Sobre a cura deles. Porque eles tinham a alma abatida, eles estavam feridos. Talvez aqui a Bíblia não conta, só conta a consequência mais sobre a vida de Judá, mas eu imagino quanto que o diabo acusava eles o tempo todo. Meu pai está há 15 anos achando que o meu irmão morreu e quem vendeu ele fui eu. Eu imagino que eles tentaram, mas eles não tinham mais alegria completa. E nessa hora aqui que nós acabamos de ler, eu imagino o bálsamo de Gileade vindo totalmente sobre aquela família, porque houve cura naquele lugar. O negócio foi tão grande que eles só choravam. Gente, você já viu homem chorar muito? É mais fácil mulher chorar muito, né? Mas homem, quando chora muito, isso quer dizer muito quebrantamento. Porque homem é aquela coisa que... Tá chorando, amor? Não. Caiu um cisco aqui, ó. Né? O Luan um dia falou assim pra mim: Nossa, eu tava cortando cebola, né? Tava sofrendo, que era cebola roxa. Aí ele: Nossa, mas eu não sofro desse jeito pra cortar cebola. Tá bom, pode cortar. Aí começou: Nossa, essa daqui é mais forte. Misericórdia. E homem é difícil a gente ver chorar daquele jeito. Gente, eles não conseguiam conversar, de tanto que eles choravam. Houve cura naquele lugar. E aí, a história continua. José fala assim para os irmãos voltarem, chamar o pai, que era para todo mundo, toda a família, toda a tribo, todo mundo fosse morar com ele lá no Egito. E eles seriam honrados e nunca mais passariam fome, nunca mais passariam necessidade. E aí, no capítulo, eles voltam, e é engraçado que eu estava falando ontem para o Luan, né, a ministração, que aí José fala para os irmãos: Vão, avisem para o pai, conta para eles que podem voltar para cá, eu vou cuidar de vocês, vão ter tudo, vocês serão honrados, Faraó se alegrou, vai honrar também vocês. E aí fala assim, ó: Vão, mas não briguem, hein? Ele já estava achando assim, eles não devem ter mudado nada, esses camaradas, então vou dar um toque, né? Então voltou rapidamente o velho homem lá, do fofoqueiro: Ó, não briguem. E aí, os irmãos, os filhos de Jacó voltam para sua terra, atrás do seu pai, para contar o que havia acontecido. E aí eles começam a contar, no versículo 26, José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. É tão nítido a fraqueza espiritual que Jacó estava sentindo, a falta de alegria que existia naquela casa, que a Bíblia reforça que o espírito dele reviveu. E no capítulo 49, 46, desculpa. É 49 mesmo. Quando Jacó já está no seu leito, perto de falecer, no capítulo 49 conta que ele abençoou
todos os seus filhos. Filho por filho, ele deu uma palavra profética. Ele deu uma palavra de bênção. E, gente, bálsamo aparece várias vezes na Bíblia. Mas como bálsamo de Gileade aparece somente 2 vezes. E essa é a primeira vez que aparece aqui em Gênesis. Quando ele foi vendido para os seus irmãos e os comerciantes ismaelitas, a caminho do Egito, trocaram José por isso. A caravana vinha de Gileade e os camelos transportavam bálsamo e outros itens para o Egito. Esse breve relato indica que no Oriente Médio antigo, o bálsamo de Gileade era muito valorizado por suas propriedades curadoras especiais. Era como se fosse um óleo medicinal. O bálsamo de Gileade só era produzido na terra prometida. Gileade era uma região que ficava logo a leste do Rio Jordão. Jacó também considerava o bálsamo um dos produtos mais excelentes do país. Por isso que ele mandou o filho dele levar bálsamo também para José, para comprar mais trigo. O bálsamo de Gileade era bem conhecido por suas propriedades medicinais únicas. A liturgia antiga muitas vezes menciona a capacidade que o bálsamo tinha de curar e restaurar, especialmente feridas. E eu vejo aqui na história de José o quanto o bálsamo curou as feridas daquela família. Ele curou a ferida do caráter, da falta de perdão, porque houve um conserto naquela família. Houve um conserto naquela casa. O bálsamo de Gileade tirou as vestes de tristeza que tinha em Jacó, que Rúben também ficou, e trouxe alegria. Será que por onde você passa, você tem levado o bálsamo de Gileade, que tem curado as feridas das pessoas, a ferida da alma das pessoas? Uma vez a gente estava orando em casa e eu lembro que a Jé falou para mim, mencionou no meu coração que Deus tinha sobre minha vida uma unção mesmo de alegria para mudar o ambiente. Eu sei que às vezes eu dou uns foras e às vezes eu falo coisa que não tem nada a ver. E o Lô está me ajudando nisso também, glória a Deus, aleluia, mas ele não pode saber, que senão vai achar que sempre tem razão, né? Mas amém. Mas eu creio mesmo que o Senhor tem me levantado para mudar o ambiente do lugar. E quantas vezes as pessoas são tão amargas dentro da igreja? Jacó sabia quem era Deus, ele conhecia quem era o Deus que ele servia. Mas as vestes dele não negava, eram as vestes de tristeza. Era a veste de amargura. E quando fala aqui que o espírito dele reviveu, é porque estava morto. Não tinha mais nada. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, às vezes nós trabalhamos para Deus e a gente tem o espírito abatido. A gente é amargo. A gente não muda o ambiente, a gente às vezes piora o ambiente da onde a gente entra. E pensando no bálsamo de Gileade, o Senhor precisa curar as feridas da nossa alma. E o que o Senhor colocou no meu coração hoje para falar, ministrar para mim e para vocês, é que existe um bálsamo dele para ser derramado sobre a nossa casa. Um bálsamo para consertar o relacionamento entre irmãos. Às vezes muitas pessoas olham para a gente, meu Deus, como vocês se dão bem? A gente se dá bem mesmo, não é mentira não. Não é fachada aqui na igreja que a gente sorri na igreja e tipo, em casa se odeia. Pelo contrário, muito foi assim. Na verdade, eu brinco que a minha mãe sempre atrapalhou as nossas brigas. Então, por isso que o negócio não... Toda vez que a gente brigava, minha mãe, pode parar, não é pra brigar não. E aí, pronto, cortava todo o clima, entendeu? Então, a gente brigava, daqui a pouco, você empresta aquela blusa? Você empresta aquele sapato? E quantas casas de filhos de Deus, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, isso.
Irmãos que brigam, que não se falam, que não se perdoam, que tem mágoa um do outro, que tem ressentimento do outro. Enquanto às vezes a gente vê na casa dos filhos de Deus uma família que é ferida, que nunca abraçou a outra e falou eu te amo, conta comigo, ou chorou como os irmãos de José. Gente, se eles estavam prontos para matar José, eles eram pessoas frias, o ódio tinha tomado o coração deles. E depois, ali no capítulo 45, estava todo mundo chorando e se abraçando, falando eu te amo. Eu imagino que estava falando me perdoa. Porque o bálsamo foi derramado sobre aquela família. José tinha 17 anos quando foi para o Egito e 30 anos quando saiu da prisão. Isso quer dizer que ele gastou 13 anos para aprender a ser servo como prisioneiro, anos em disciplina e treinos, porque ele foi capacitado e preparado para o ministério de toda a vida dele. E como segundo governante do Egito, e de muitas maneiras o retrato da vida de José, pensando que nós estamos aqui na Páscoa, retrata do nosso Senhor Jesus. Embora nenhuma passagem do Novo Testamento ele esteja especificamente chamado como um tipo de Cristo, José era filho amado, que foi odiado e rejeitado pelos irmãos. Eles o venderam como escravo e um dia encontraram como rei deles. Ele teve que sofrer antes de alcançar sua glória. Ele venceu a tentação. No entanto, foi preso, foi tratado com injustiça. Ele era servo fiel que ministrava aos outros. E por fim, ele é levado ao trono e ele foi responsável pela salvação das nações. Porque quando você passa fome, se você tem comida e salva as pessoas de morrerem de fome. Foi através disso que ele salvou a vida das outras pessoas. Os irmãos dele, a primeira vez que o viram, não o reconheciam, mas ele se revelou a eles na segunda vez que vieram ao Egito. O mesmo aconteceria com Israel, que era Jacó. E assim como José, Jesus também não foi reconhecido a primeira vez que ele apareceu, somente na segunda vez. E Jesus está aqui hoje para derramar o bálsamo dele sobre você. Queria que você fechasse seus olhos onde você está, por favor, e pensasse agora na sua casa. Você como pai, você como mãe, o que você tem ensinado aos seus filhos? Talvez você tenha gerado ira no coração dos seus filhos ou de alguém da sua família. Mas você não tem gerado amor dentro da sua casa. E assim, mesmo que os irmãos de José fazendo algo errado, trocando seu irmão por um escravo e pegando aquelas pratas, o bálsamo fez algo naquela família. Eu quero acreditar que esse bálsamo que veio de Gileade transformou essa casa. E o que o Senhor precisa transformar em você hoje? Qual ferida foi gerada em você? Na sua casa, na sua família, de repente no seu trabalho, porque alguém falou para você que você não era capaz, porque de repente você se deparou não conseguindo terminar uma faculdade, ou que você não consegue conquistar ou terminar nada que você começa. Talvez você questione a Deus de ter nascido em uma família errada que não te ensinou nada. Luana, talvez foi fácil para você. Você tinha sua mãe que conhecia a palavra, ensinou de Jesus para você. Comigo foi diferente. Em Mateus 13:58 diz: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. O Senhor não vai curar e não vai trazer um milagre na sua vida, apenas se você não crer nele. Deixa o Espírito tratar das suas feridas. Deixa ele ser o bálsamo sobre você.
curar as feridas da alma. Xarala surila surila xaralai. Ora la suriandalai. Eu nem sei porque talvez eu dei tantos exemplos aqui, se vai servir para uma ou duas pessoas. Para mim não importa, porque foi o que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu creio que se Ele colocou é porque Ele quer falar com alguém aqui. Sei que a pastora Mari Cleide também falou em relação à família. E para que você possa viver tudo aquilo que o apóstolo ministrou, para que você possa curar, para que você possa expulsar os demônios, precisa existir perdão no teu coração. Talvez você é essa pessoa que eu dei o exemplo, que está na casa do Senhor, conhece as palavras dele, mas as suas vestes sempre é de tristeza. Deixa Ele curar. Deixa o bálsamo de Gileade vir sobre você. Há um bálsamo em Gileade. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Fale para o Senhor aquilo que Ele precisa curar. Quais são as feridas que Ele precisa tratar no teu coração? O que Ele precisa tirar? De repente é só decepção com seus pais. De repente é você, pai, que precisa perdoar os seus filhos. Assim como Jacó investiu um tempo abençoando a sua casa, a sua família, os seus filhos. A quem você tem abençoado na sua casa. De repente você conhece a palavra de Deus e a sua boca apenas serve para amaldiçoar os seus filhos, a sua casa, a sua família. De repente você deseja que seus filhos estejam na igreja, ame ao Senhor acima de todas as coisas, mas a sua postura como pai é falha de comparar, de super proteger. Se eu estou hoje aqui, se as minhas irmãs estão hoje aqui, porque Deus cura também através de uma bronca, de uma disciplina, de uma ordem. Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor, e eu peço, Senhor, que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre cada vida que está aqui, sobre a minha vida, Pai. Cura, Senhor, as feridas, Senhor, das nossas almas, Jesus. Cura aquilo que precisa, Senhor, ser ministrado em nós. Se é o perdão, se é o amor por Ti, se é, Senhor, realmente ser reconhecida como filho amado. Oi, eu sou o pastor Felipe Costa. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. E aos domingos temos cultos às 9, 17, 19 horas. O endereço está na descrição. Te espero lá. Deus te abençoe.